Olá, partindo para a nossa lição de número 9 sobre as qualificações da liderança ou para a liderança de uma igreja, vamos estudar agora a sétima qualificação, apto para ensinar. A aptidão tem a ver não apenas com capacidade, mas tem a ver também com prontidão. Estar apto quer dizer estar pronto. Lembram quando nós fizemos algumas perguntas, algumas questões, se as qualificações são mensuráveis? Eu acredito que sim. Elas são mensuráveis até em certa medida, porque algumas pessoas têm o dom do ensino e mesmo as pessoas que têm o dom do ensino, tem pessoas que ensinam muito melhor do que outras pessoas e algumas pessoas não ensinam, não conseguem ensinar. Portanto, ser apto para ensinar tem a ver sim com a capacidade de transmitir um ensino, de explicar a sua fé, a razão da sua fé e também orientar, porque orientar, consolar, repreender, exortar, enfim, tem a ver com ensino. Todas as pessoas ensinam, até mesmo se alguém vai ensinar uma criança como lavar um copo, uma louça, ele está dando uma aula, precisa de didática, precisa de um certo tato para lidar com essas situações. Na igreja não é diferente, porém está relacionado a vários ensinos. Por exemplo, Paulo fala para Tito que a função de ensinar as mulheres não é de Tito, é das próprias mulheres, ou seja, por exemplo, as mulheres mais velhas, mais idosas, experimentadas, elas devem ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa, boas esposas, porque essas mulheres têm mais experiência e elas sabem como lidar com as dúvidas das moças, das jovens, das recém-casadas. Então veja, a igreja precisa sempre de ensino. Talvez uma pessoa não ensine magistralmente, porém ela dá conta do recado, ela consegue dar uma devocional, ela consegue ler um texto e explicar, porque afinal de contas ela também é ensinada, ela aprende e ela repassa para outras pessoas. Mas digamos que um líder com as suas qualificações não seja tão bom no ensino, mas ele é muito bom em várias áreas. Mas mesmo assim, ele precisa estar pronto a dar um estudo. Não veio alguém, precisa de alguém para dar um estudo. Talvez tenha pessoas na plateia melhor, porém o líder ele sabe defender a fé porque ele é também um guardião da fé dentro da igreja. Ele é responsável para que não entre heresias dentro da igreja. Por isso, ser apto não tem propriamente a ver com ter capacidade, muita capacidade, mas tem a ver também com prontidão. O ensino ele vai aprender, e se tiver pessoas que são mestras ou são mestres na igreja, essas pessoas vão ensinar outras, e essas pessoas sendo ensinadas terão aí o mínimo irredutível para ser um líder, ou seja, ensinar aquilo que ele sabe. Você não precisa dar aquilo que você não tem, você vai dar aquilo que você tem. Portanto, alguns assuntos mais complexos, eles devem ser reservados para as pessoas que têm mais capacidade para ensinar, mas eu acredito que muitas pessoas têm capacidade sim para ensinar. Uma experiência que temos em nossa igreja é que os dirigentes acabam oferecendo alguma devocional de 1 minuto, 2 minutos, mas eles têm um conteúdo, porque eles estudaram, ainda que eles leiam, porque muitos pregadores do passado, eles preparavam seus sermões, eles escreviam e eles liam os seus sermões. Isso não desmerece
Isso só enaltece aquele pregador que estudou, escreveu e reproduziu aquilo que ele aprendeu. E, claro, fazendo as devidas aplicações que são essenciais também. Eu não acho que nós teríamos desculpas para recusar alguém porque ele tem as qualificações, mas ele não é um mestre, ele não é um professor. Claro que ele pode aprender, ele pode escrever, ele pode reproduzir e ele pode ser uma bênção. Então, apto para ensinar tem a ver com o aprendizado e a reprodução do aprendizado, mas também tem a ver com a prontidão. Ele está pronto para servir ao Senhor e para ensinar as pessoas. Áquila e Priscila estavam prontos e também eram aptos para ensinar Apolo, que era um excelente professor, mas com conteúdo duvidoso, com conteúdo errado, inclusive. E Áquila e Priscila tomaram esse tempo, essa paciência e ensinaram Apolo. Ele foi humilde o suficiente para receber aquele ensino e ele continuou o seu ministério, só que agora de maneira muito melhor, porque não apenas ele era eloquente agora, como ele já era, mas ele tem um conteúdo correto, apto para ensinar. Precisamos de líderes prontos para ensinar. Não dado ao vinho. Já falamos sobre temperança e sobre sobriedade, que também tem a ver com bebidas alcoólicas, bebidas fortes, mas aqui é muito específico, não dado ao vinho. Eu acredito que a palavra de Deus não proíba ou não proíbe o uso da bebida, do vinho, por exemplo. Mas, é claro, tem o caso do nazireu. O nazireu ele não poderia nem chupar uma uva. Ele não era autorizado para isso, não é? João Batista, por exemplo. Mas Jesus não. Jesus poderia, como de fato ele tomou vinho. Inclusive o acusaram de beberrão, não é assim que a palavra de Deus nos diz? Mas não dado ao vinho quer dizer não ser exacerbado, não ser exagerado. Esse é um testemunho pessoal, esse é algo individual, é meu, mas eu não acredito que outras pessoas tenham que ser assim. Eu resolvi que eu não bebo álcool, eu não bebo vinho, eu não bebo bebida alcoólica, conhaque, cerveja, nem de modo moderado. Eu resolvi que eu não faço isso. Agora, cada pessoa, cada líder vai decidir o que ele faz da sua vida a respeito disso. Particularmente, eu acho que isso não desqualificaria uma pessoa que toma algum cálice. Algumas pessoas fazem isso, né, a pretexto de ser bom para a saúde, como para Timóteo, né, que deveria tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades do estômago. Eu não quero julgar as pessoas a respeito disso, mas eu não diria que alguém tem que ser afastado de uma liderança ou não aceito numa liderança ou da membresia da igreja porque moderadamente ele bebe vinho, por exemplo. Agora, todos nós sabemos de senso comum, inclusive nos lugares em que culturalmente a bebida é permitida, não tem tantas restrições, mas não fica bem para um servo de Deus, da igreja mesmo, um membro, e muito menos para um líder, estar num boteco, estar num bar, estar num lugar com outras pessoas ali para beber, não é? Então, eu acho que seria um exagero da parte de alguns quanto a isso. Esse é o meu testemunho, eu não tenho a prática de beber nem um cálice de bebida, tá certo? Mas a palavra de Deus não proíbe, porém diz que não deve ser dado ao vinho. Agora eu gosto de algumas coisas e se alguma coisa é gostosa, eu vou ter dificuldade para comer um só ou beber só um pouquinho.
Então, se o vinho é gostoso, particularmente eu acho que seria muito difícil tomar só um pouquinho. A pessoa ia querer tomar mais e mais, eu não estou julgando também, mas talvez estou imaginando que todas as pessoas que bebem moderadamente, em algum momento, seja sozinho em casa, em algum momento ela passou um pouco do limite. E se ela encontrar o caminho da garrafa, se ela encontrar que um pouco a mais de bebida pode lhe dar um torpor, uma anestesia dos problemas da vida, eu acredito que essa pessoa, por fraqueza da carne mesmo, ela vai experimentar algumas outras vezes a bebida. Então, muito cuidado quanto a isso. Não preciso ficar explicando a respeito da baixa qualidade da água do Mediterrâneo e por isso aquilo poderia agravar os problemas estomacais de Timóteo. E era comum que todo mundo bebesse vinho como bebesse água. E sabemos também que o teor de fermentação, de alcoólico de determinados vinhos era muito menor do que as bebidas que existem hoje. Então, Paulo não estava incentivando Timóteo a ficar bêbado, mas que ele era permitido, ele estava evitando até aquilo que era permitido culturalmente e para evitar ser repreensível, não é? Espero ter explicado satisfatoriamente essa questão de bebida. O líder não deve ser violento, a palavra de Deus nos fala também que ele não deve ser violento, ou não resolver as coisas com os punhos, ou com soco, com tapa, com chute, com agressões físicas. Agressão verbal é diferente de agressão física. Realmente a agressão física é algo degradante, humilhante, é algo que precisa ser fortemente reprimido. Talvez você já ouviu, não sei se é apenas lenda urbana, mas de igrejas que a assembleia terminou com pancadaria, com cadeiras voando, e eu ouvi de um caso assim, que realmente tinha acontecido isso. Agora, eu não sei se acontece muito entre crentes, eu já ouvi também um caso de um pastor que, ao ser provocado em alguma situação, ele falou: olha, eu sou faixa preta em tal arte marcial, como se aquilo fosse uma qualificação de um líder, né? Eu posso resolver aqui no punho. Então eu não acredito. Eu acredito sim na força policial, eu acredito que Deus deixou as autoridades, inclusive a força, para resolver questões sociais, de roubo, de ameaça à integridade física, invasão à propriedade. Eu acredito nisso, mas tem os seus limites e as suas considerações nacionais da própria política de um povo, e eu acho que a gente não precisa gastar tanto tempo com isso, mas o ser violento tem a ver com pessoas que, devido à falta de temperança, elas acabam agredindo, ofendendo o outro. A violência pode ser verbal também, mas nós não queremos enfatizar que uma pessoa que deixa a outra ofendida é o mesmo que dar um tapa, um soco, um chute na pessoa. Não. Algumas pessoas se sentem muito ofendidas com o pregador, porque ele falou alguma coisa que a ofendeu, justa ou injustamente, não é? Mas isso não é o mesmo, não é equivalente a ele sair do púlpito, ir até o local e dar uma bofetada na pessoa e bater na pessoa. Não. Falamos que ela levou uma pancada, mas é figuradamente. Isso nós não estamos contando, nós estamos falando sobre violência física mesmo, que mexe com a integridade física de outra pessoa. Sabemos que Miguel, num conflito ali com o próprio diabo, Satanás, que estava requerendo o corpo de Moisés, muito provavelmente para
fazer do corpo de Moisés um objeto de adoração para o povo e trazer grandes danos. Miguel, o anjo guerreiro, é bom lembrar disso. O Gabriel era o anjo mensageiro. Miguel, esse arcanjo, era guerreiro. Ele disse: o Senhor te repreenda. Então ele não usou de violência, e ele poderia, porque ele é aquele poderoso anjo. Nós sabemos que lá em Daniel, quando Daniel estava esperando a resposta de sua oração, o anjo Gabriel foi impedido pelo príncipe da Pérsia, ou seja, pelo próprio diabo nas regiões celestiais, de entregar a mensagem. Então, recorrendo a Miguel, Miguel resolveu aquela situação e o caminho ficou desimpedido. Foi uma luta ali de 21 dias e Miguel resolveu. Então, Miguel poderia resolver, sim, conflitos assim. Porém, ele disse: o Senhor te repreenda. Se o próprio Miguel fez isso, quem somos nós para partirmos para a agressão física? Então, se um líder agredir alguém, esse é um caso seríssimo e ele estaria desqualificado para a obra. Agora, se já é uma pessoa violenta em casa ou com outras pessoas ou no trânsito, daí entra a parte do bom testemunho dos de fora. Então essa pessoa muito provavelmente está desqualificada para ser um líder. Então não violento. Espero que tenhamos aprendido um pouquinho mais sobre essas difíceis qualificações de serem analisadas, mas são bíblicas e são requisitos da palavra de Deus. Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.